Saudações a todos. E aí, concurseiro, preparado? Exatamente, um concurseiro sempre está preparado para a prova, visto que os editais saem quando menos esperamos. Então, estude todos os dias, mantenha o foco. Eu sou o professor Edson Botelho, de Língua Portuguesa para Concursos Públicos. E direto dos estúdios do Sou Concurseiro e Vou Passar, vamos dar continuidade à aula passada. Qual era o assunto, Marcos? Isso, fonologia, parte 2. Por quê? Parte 2, um assunto muito extenso que merece que é, estudemos isso de uma forma bem aprofundada, né? Ele é a base, o estudo da fonologia é a base para a acentuação gráfica, a base para a ortografia, uma pronúncia melhor, uma leitura melhor. Então, é justo que estudemos esse ponto em seus detalhes. E antes de começar a aula, eu quero mostrar dois conceitos da aula passada fundamentais para aprendermos e você precisa fixá-los. Que conceitos são esses, Marcos? O conceito de letra e fonema. Não esqueça, a letra é uma representação gráfica de um fonema. Então, eu digo para vocês que a letra é uma representação concreta. E o fonema, que nós já vimos, né, que é uma formação sonora. Então, o fonema é uma formação sonora, só que é uma representação abstrata, visto que nós não podemos ver o som, certo? Muito bem. E hoje nós vamos trabalhar com o encontro vocálico. Trabalhamos com os encontros consonantais na aula passada, vocês lembram? Então, hoje vamos aprender os encontros vocálicos, ditongos, tritongos, hiatos. O que é um encontro vocálico? O encontro vocálico, lógico, é a sequência de dois sons vocálicos, o som de duas vogais. Vamos ver alguns exemplos? Nós temos a palavra pai, ouvido, mão, amém, poeta, azia. Mas, Edson, não estou vendo. Amém, sim. As combinações AM e AM no final de uma palavra, elas formam um ditongo fonético, um ditongo perceptível. Aqui é importante você saber que na palavra pai, você tem um encontro vocálico onde você vai ter uma vogal e uma semivogal. Por quê? Duas vogais jamais poderão ser pronunciadas na mesma sílaba. Quando isso acontecer, hiato nelas. Então, observe. O que eu tenho escrito? O que está escrito aqui? AI. AI. Eu tenho duas vogais, então eu separo. País. Agora, aqui não, eu não tenho duas vogais, porque elas estão juntas. Então, uma delas é semivogal. E eu sei que a semivogal é o I, porque o A sempre será uma vogal. Então, eu tenho o quê? Pais. Viu só? Já sabe, duas vogais jamais podem ocupar a mesma sílaba. Quando isso acontecer, hiato. Olha aqui. Aqui eu tenho duas vogais. A, U. A, U. Então, eu tenho baú. Já aqui eu tenho ao, ao. Então, eu tenho mal. No caso de amém, o EM, ele forma isso aqui, olha. Em, ó. Em. Então, eu tenho aqui o E e o I. Por isso que ele é chamado de ditongo perceptível. Você só percebe na pronúncia. Então, eu tenho amém, amém. Muito bem. Então, essas palavras formam encontros vocálicos. Os sons vocálicos podem ser representados por uma vogal e uma semivogal, e até mesmo por consoantes, como você viu, o M no final de uma palavra, né? Nunca ocorre, contanto, não esqueçam, duas vogais na mesma sílaba. Olha, preste atenção a isso. Quando tivermos duas vogais, elas não podem estar na mesma sílaba. Vocês vão ter que colocar isso em ato. A vogal é um som nítido, né? Emitido pela passagem livre do A, tá? Pela boca. A, E, I, O, U. Já a semivogal, o som vocálico é mais fraco. Eu poderia dizer que ele parece uma vogal, mas não é. Ele é menos nítido. Então, as semivogais sempre terão o som de I e U. Observem que toda vogal, com exceção da letra A, pode ser uma semivogal. E, I, O, U podem ser semivogais, contanto que elas tenham o som de I e U. É o caso da palavra caos. Eu não falo caos, eu falo caos. O O tem som de U, logo ele é uma semivogal. Existem três tipos de encontros vocálicos. Quais são, Marcos? Eu tenho o ditongo, o tritongo e o hiato. Di, de 2, olha, tri, 3 e o hiato, onde eu separo as duas vogais, visto que elas não podem ocupar a mesma sílaba, certo? Mas antes de mais nada, o que é um ditongo, Edson? Você falou 2, mas não explicou o que é.
Um ditongo é um encontro vocálico, ou seja, uma sequência de sons vocálicos na mesma sílaba, como é o caso de pai, peixe, avião, quadro, caixa, pães. Né? Nos ditongos, há o encontro de uma vogal e uma semivogal, ou semivogal e uma vogal, não importa a disposição delas. Mas eu vou precisar de uma vogal e de uma semivogal. A vogal é sempre o núcleo da sílaba, apresenta o som mais forte, mais nítido. A, E, I, O, U. Já a semivogal, ela vai acompanhar a vogal, porque ela só vai existir se ela acompanhar essa vogal. Ela vai representar um som mais fraco e menos nítido. As principais semivogais, I e U, né? Mas eu já disse para vocês, toda vogal, com exceção da letra A, pode ser uma semivogal, contanto que ela tenha os sons de I e U. Vai ocorrer um ditongo quando há esse encontro da semivogal e de uma vogal na mesma sílaba. Então, não esqueça, os ditongos podem ser crescentes ou decrescentes, orais ou nasais. Isso é importante. Não esqueça, a vogal é o núcleo da sílaba e a semivogal acompanha a vogal. Vamos ver primeiro o que é um ditongo decrescente. O ditongo decrescente ele vai ocorrer quando há um decréscimo um sonoro, o som vai diminuindo, partindo de um som mais forte para um som mais fraco. O som mais forte é produzido pela vogal e o som mais fraco produzido pela semivogal. Então, se você quiser saber o que é um ditongo decrescente, lembre-se, vogal mais semivogal. Vamos aos exemplos? Eu vou ter a palavra pai, céu, muito, mais, caixa, eu não digo caixa, é caixa. Está vendo só como está entrando em declínio o som? Flauta e mal. Essas palavras, elas são chamadas de ditongos decrescentes, a presença de uma vogal e uma semivogal. Já o crescente, olha aí, ocorre um ditongo crescente quando há um crescimento no som, partindo de um som mais fraco, que é a semivogal, para um som mais forte, que é a vogal. Então, o que é um ditongo crescente? É a presença de uma semivogal mais uma vogal. Como acontece isso, Marcos? Nas palavras tranquilo, olha aí, goela, olha só eu aumentando o som. Qual, lógico, eu estou exagerando para você entender, né? Quadro, prêmio, miséria, água. Então, vocês estão vendo que a primeira vogal é a mais fraca, no caso de goela, goela, e a segunda é a vogal com um som mais forte. Então, isso é um ditongo crescente. Já o ditongo oral, ele vai ocorrer quando o ar passa exclusivamente pela boca, durante a pronúncia dessas vogais e semivogais, né? Como é o caso de ai, ia, ui, iu, eu, eu, ei. Então, essas passagens ocorrem livremente. Vamos a alguns exemplos? Nós vamos ter, olha aí, tudo pela boca. Caixa, lei, pastéis, mal, meu, chapéu, rio, boi, herói, outro, tranquilo. Então, essas passagens elas mostram claramente que o ar sai todo pela boca. Então, temos aí um ditongo oral. Já o nasal ocorre quando o ar passa pela boca e pelo nariz simultaneamente, durante a pronúncia das vogais e das semivogais. Então, que exemplos nós temos, Marcos? Temos aí a pronúncia de mão, mamãe, põe, sem, cantam, cãibra, muito. Esses sons, se você prestar atenção, eles saem simultaneamente pela boca e pelo nariz. Tá bom? Agora, o que é um tritongo? O tritongo ele ocorre quando há o encontro de uma semivogal mais uma vogal mais uma semivogal na mesma sílaba. Lembre-se, eu não tenho duas vogais, eu tenho duas semivogais, mais uma vogal. Sempre nessa ordem, semivogal, vogal, semivogal. Com os ditongos e os tritongos, também podem ser orais e nasais. Então, o que é um tritongo oral? O som passa apenas pela boca e o nasal ele passa simultaneamente pela boca e pelo nariz. Vamos ver os tritongos orais primeiro. Nós temos o Uruguai, Paraguai,
enxaguei, iguais, quaisquer. Vocês estão vendo, olha aí, no caso de Uruguai, U é a semivogal, A é a vogal, I é a semivogal. Viu só? Então, por que, Edson? Porque eu jamais terei duas vogais pronunciadas na mesma sílaba. Quando isso acontecer, hiato nelas. Eu vou dar um exemplo para vocês, né, que confunde muitas pessoas. Olha só. Papagaio. Olha aí, a pessoa pensa que isso é um tritongo. Isso não é um tritongo. Na realidade, aqui acontece um fenômeno muito engraçado, né, chamado de glide ou vowel. Alguns autores chamam isso, que é o encontro de um ditongo mais um hiato. O problema é que quando você lê essa palavra, a sensação que você tem é que há uma letrinha aqui, olha, papagaio, mas não há, tá? Então isso é uma glide, é só um fenômeno fonético. Então a glide é o segmento de um ditongo mais um hiato. Isso acontece com papagaio, boia, goiaba, goiabada, goiano, praia, seio. Então acontece com essas palavras, tá? Então, já sabe, o tritongo é uma semivogal, vogal mais semivogal. Já o nasal, nós vamos ter esses exemplos. Vamos lá, Marcos, olha os exemplos. Quão, saguões, enxaguem, aguem, tá? Então, se você ver, ele sai parcialmente pela boca e pelo nariz de forma simultânea, né? Agora, o que nós temos? O famoso hiato. O que é um hiato? Ocorre hiato, senhores, quando há o encontro de duas vogais numa palavra, não em uma sílaba, em uma palavra, que não se encontram, pois eles não podem se encontrar na mesma sílaba, em sílabas diferentes. Duas vogais jamais ocuparão a mesma sílaba. Quando isso acontecer, hiato nelas, né? Vamos mostrar aí, Marcos. Olha aí. Saída. Eu não digo saída, eu falo saída. Poético. Saúde. Ciúmes. Eu não digo ciúme, eu digo ciúme. Afiado. Piada. País. Então, como você percebe, eu tenho duas vogais e sílabas diferentes. Esse é o segredo do hiato, né? Há duas vogais numa palavra, em uma única palavra, mas não se encontram na mesma sílaba. Aí eu pergunto, cuidado agora com uma questão que está aparecendo muito em prova. Você sabia? Olha só. Muitas vezes os alunos confundem ditongo crescente ou hiato. Vamos ler isso aí? Não há consenso entre as gramáticas na classificação de palavras terminadas em encontros vocálicos, tá? Que são os famosos ditongos abertos, né? Como tem EA, EO, IA, IE, IO, OA, UA, como é o caso da palavra história, rádio, série e régua. Dada a flexibilidade da pronúncia desses encontros vocálicos, alguns gramáticos consideram ditongos, outros consideram um hiato, né? Um hiato falso ou um hiato aparente. Então, quando você for separar a palavra história, né, que é a que está aparecendo aí em primeiro, né, história, você pode separar dessa forma, ó, história ou história. Como eu disse para vocês, né, não há um consenso entre os gramáticos. Então, alguns chamam de ditongo e outros de hiato aparente ou hiato falso, tá bom? Então, muito cuidado com isso, é importante. Vamos ver como é que ficariam essas separações, então? Vamos lá, Marcos. Com ditongos, com hiatos. Então, como eu disse para você, olha, história, ditongo, rádio, série, régua, com hiatos. História, rádio, série e régua. Então, isso é ótimo, principalmente para as questões de acentuação gráfica, visto que história pode ser uma paroxítona terminada em ditongo ou pode ser uma proparoxítona. Cuidado, hein? E que tal se nós fôssemos para um desafio agora, Marcos? Como é que ficaria? Vamos ver o nosso desafio de hoje? Vamos começar. Hoje eu tenho vários para vocês, hein? Assinale a alternativa que só apresenta tritongos. Olha aí, só quero tritongos. Vamos começar. Letra A. Calmaria. Senhores, não há tritongo aqui. Sábio também. Queísmo. Eu não digo cueísmo, eu digo queísmo. Então, aqui eu tenho um dígrafo. Então, esqueçam tritongo na letra A.
Letra B, retribuição. Opa, nem aqui eu tenho tritongo. Tritongos são 3. Aguentar, também eu não tenho. Tá? Eu tenho aqui um dígrafo nasal. E ciência, também não tenho. Saguão, saguão, aqui eu tenho. As 3 são pronunciadas. Então, eu tenho semivogal, vogal, semivogal. Paraguai, olha aí, Paraguai, tá? E Uruguai. Opa, já sei que é a letra C. Boiada não, porque eu tenho o quê? Olha aí, olha a glide, boi, a, da, goi, aba, prai, ano, ó, pra, a, prai, an, no, tá bom? Então, não tenho, temos a glide aqui. E o inglório, maio, olha aqui outra glide, maio e meia. Muito bem, letra C para vocês. Então, não esqueçam, hein? Olha a glide. É ditongo mais um hiato. Muito bem. Mas eu quero centrar o assunto hoje, né? Muito mais importante para nós, a correta pronúncia dessas palavras, certo? Então, qual é o assunto que nós vamos estudar agora, Marcos? Ortoépia e prosódia. Muito bem. O que seria ortoépia? Orto, perfeito. Épia vem do grego, epos, que significa fala. Então, o que é ortoépia? Fala perfeita. E prosódia, a correta localização da sílaba tônica em palavras. A ortoépia e a prosódia são duas áreas muito importantes da gramática. Estão relacionadas à fonologia e também à fonética, que vocês já sabem a diferença. Tratam da correta pronúncia da palavra, da correta localização da sílaba tônica da palavra, da correta acentuação das palavras. Muitas vezes as pessoas estudam, mas elas não gostam de analisar como é que está a fala, né? Os desvios ocorridos nestas duas áreas, na ortoépia e na prosódia, normalmente se refletem na escrita, exatamente. Fale bem que você escreve bem, pronuncie mal as palavras que você vai escrevê-las mal. Mas, né, dado que as palavras têm, ou melhor, as pessoas, né, não são as palavras, dado que as pessoas têm tendência para escrever as palavras tal como dizem, dando origem aos erros. Vou dar um exemplo para vocês. Né? Vamos começar com alguns fonemas. Vamos começar com o fonema produzido pelo som, ou melhor, o som produzido pela letra S. Né? Então, olha, S é o nome da letra. Muitas pessoas engolem esse fonema, principalmente quando ele está no final de uma palavra. As crianças chegaram. As crianças chegaram. Os alunos. Cuidado com essas pronúncias, né? Um pouco perigosas. Né? Muito bem. Ou então o R. Ele nunca é pronunciado no final de uma palavra por muitas pessoas. Então eu tenho colher, mulher, flor, cor. Que horror! Né? Então pronunciem mulher, colher, flor, cor, amor. Então, essa relação, né, que há, né, compromete a grafia da palavra. Em relação à ortoépia, por exemplo, se uma pessoa normalmente fala bandeja, quando ela for escrever, terá tendência para escrever de forma errada, quando o correto seria bandeja. Bandeja, nada de bandeja. Porque às vezes as pessoas colocam dígrafo, ou melhor, ditongos onde não existem, né? E tiram os ditongos quando eles existem. Né? Então, olha no caso de nomes próprios. Sônia, Tânia, Vânia, Lígia. Né? Não é Lígia, é Lígia, Tânia, Vânia. Eu queria um beijo. Não, você queria um beijo. Então a tendência é acabar escrevendo isso de forma errada. E há uma relação que eu acho ainda pior, né? Que é a prosódia, que é a correta localização da sílaba tônica, que hoje as pronúncias estão muito comprometidas. Né? A pessoa fala recorde. Não é recorde, é recorde. Porque se fosse recorde, a sílaba tônica seria no ré. Logo, ela obrigatoriamente estaria acentuada, porque eu acentuo todas as proparoxítonas. Né? Então, cuidado com isso. Então, com mais calma, vamos lá? A ortoépia se refere à correta articulação dos grupos vocálicos e dos fonemas consonantais, determinando normas que guiam a uma pronúncia correta. Os erros de ortoépia são chamados de cacoépia. Caco, feio. Epos, fala. Então, fala feia. Então, as pessoas precisam, né, melhorar. Olha aí,
As pessoas costumam falar gratuito. Não é gratuito porque ela não é um hiato, é gratuito. Algumas pessoas costumam falar Nobel. Não é Nobel, porque se ela fosse Nobel, ela seria uma paroxítona, logo ela estaria acentuada, porque eu acentuo paroxítonas terminadas em L. A pronúncia é Nobel. Tá? Então, vamos ver alguns clássicos erros de ortoépia primeiro. Vamos lá, Marcão. Isso. Erros de ortoépia. Quais seriam? Tá? Marcos, nós temos que colocar a tela cheia, tá? Isso, ficou muito melhor. Né? A pessoa fala absurdo, tá? Aí pronunciam absurdo. Essa é ótima, né? O advogado, que erradamente as pessoas pronunciam advogado. Eu chamei o advogado hoje, né? Que horror. Tinha que chamar um professor de português, né? Olha essa, beneficente. Principalmente aqui em Manaus, que nós temos um hospital chamado Beneficente Portuguesa, né? As pessoas costumam falar beneficiente portuguesa. Calvície, tá? As pessoas falam calvície, é calvície, olha aí. Cérebro, as pessoas falam cérebro. Companhia, erradamente falam companhia. E freada, que a pessoa coloca um i. Essa vocês sabem, né? E fica a freada, né? Temos mais, olha aí. Aí nós temos o iogurte, as pessoas falam iogurte. A lagartixa, falam largatixa. Mendigo, pronunciando mendigo, né? Óbvio, aí coloca o i de novo, né? Óbvio. Propriedade, falo propriedade, não é propriedade. E próprio, as pessoas costumam falar próprio. Tá? Então, isso, uma boa leitura em voz alta, né? É bom, principalmente, faça esse exercício, procure ler um texto em voz alta por apenas 1 minuto. Não passe disso, porque senão você cansa o aparelho fonador, tá? E aí você vai adquirindo esse hábito de pronunciar bem as palavras, né? Já a prosódia, o que a prosódia vai apresentar para nós? A correta sílaba tônica de uma palavra, né? Então, a prosódia se refere-se à correta acentuação dos vocábulos. Não aquela acentuação visível, a gráfica, mas a sílaba tônica, né? Quando nós temos a correta posição da sílaba tônica. É um estudo muito agradável, né? Das propriedades acústicas associadas à fala, para que você tenha uma boa pronúncia, né? E nada de púdico, porque é pudico. Nada de recorde, é recorde. Então, precisamos pronunciar bem essas palavras. Vamos a alguns exemplos, Marcos? Isso, exemplos de erros de prosódia. Que tal colocarmos na tela inteira, né? Então eu tenho avaro, que é uma paroxítona, que as pessoas pronunciam como proparoxítono, ávaro, que coisa feia. Filantropo, a palavra é paroxítona, erradamente pronunciada como proparoxítona, filântropo. Não é sei lá, né? Não é não dá, é usado só pronunciado de forma correta. A pronúncia é filantropia, por isso que é filantropo. As pessoas pronunciam líbido, não é líbido, ela é uma paroxítona, é libido. E é Nobel, não é Nobel, ela é uma oxítona, e as pessoas erradamente pronunciam como paroxítona. Como eu falei para vocês, não é púdico, ela não é proparoxítona, se ela fosse, ela estaria acentuada. A pronúncia é pudico. Aí as pessoas costumam pronunciar recorde, como se ela fosse proparoxítona, se ela fosse proparoxítona, ela estaria acentuada. A pronúncia é recorde, paroxítona. Nada de rúbrica, porque rúbrica seria proparoxítona, ela é paroxítona, rubrica, e é ruim. A palavra oxítona, e as pessoas pronunciam como paroxítona. Ruim, não é ruim, é ruim. Muito bem, Marcos. Ótimo. Agora, nós temos alguns casos especiais, né? Que são aqueles casos chamados de dupla prosódia, como é o caso de Xerox, que eu posso dizer Xerox ou Xerox. Aí algumas pessoas falam, Xerox é a marca, Xerox é o produto. Não, gente, isso é uma dupla prosódia. Vamos ver algumas palavras? Exatamente. Temos aí casos especiais, exemplos de dupla prosódia.
Eu tenho acrobata e acróbata, tá? Azaleia e azaleia, boêmia e boemia. Então, essas palavras, como vocês estão vendo, elas apresentam dupla prosódia. Tá? Olha, no caso de Oceânia, Oceania, ortoépia e ortoepia, até a palavra ortoépia sofre processo prosódico, né? Então, temos aí palavras que apresentam dupla prosódia. As duas palavras podem ser pronunciadas de formas distintas e pode usá-las que não serão consideradas erros, tá? Um outro caso bem interessante também de ortoépia e prosódia são aquelas palavras que, quando passam para o plural, elas mudam o timbre de voz. Tá? Então, haverá uma mudança no timbre de voz quando elas forem passadas para o plural. São os famosos plurais metafônicos. Então, quando perguntarem o que é metafonia, mudança no timbre de voz. Vamos ver como é que fica isso? Olha aí. No singular eu digo caroço, mas no plural, caroços. No singular eu digo corvo, no plural, corvos. No singular eu falo grosso, no plural, grossos. No singular eu digo imposto, no plural, impostos. No plural, perdão, no singular eu digo morto, no plural, mortos. No singular eu falo tijolo, no plural, tijolos. No singular eu falo torto, no plural eu falo tortos. E é importante você estudar isso. Agora, há uma coisa, não há regras para a metafonia. A metafonia ela deve ser estudada exclusivamente pelo dicionário. Porque às vezes as pessoas falam bolso, no plural, bolsos. Não diga isso, não existe bolsos. É bolsos mesmo. Globo, globos. Está errado. Globo, globos. Então, para você saber se a palavra recebe metafonia, eu aconselho vocês a buscarem o dicionário. Lá eles informam para você, tá? E mantenha o olho e os olhos abertos. Olho é metafônico. Então, senhores, muito obrigado pela participação de todos. Encerramos mais uma videoaula. Olha, a fonologia está encerrada em 2 videoaulas para vocês, né? Muito bem, sucesso a todos e até a nossa próxima videoaula para você.